Bom dia, igreja. Bom dia para você que está conectado conosco através dessa mídia social. Graça, misericórdia e paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Salvador, esteja com vocês. Esse é o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar e regozijar nele. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui com muita alegria fazendo este momento devocional, já que nós ainda estamos sobre as restrições para se reunir no templo. Então, hoje nós estamos fazendo apenas eu aqui no templo da igreja, pois isso é permitido, e eu gostaria então de, junto com você, termos esse momento nesse domingo, nesse último domingo da Quaresma, já que no próximo domingo, dia 28 de março, é o domingo de Ramos. E eu espero breve estarmos juntos, todos reunidos aqui na igreja outra vez. Nós já passamos por isso. Nós somos o povo de Deus e o povo de Deus, ele tem uma bênção especial que não desiste facilmente. Nós já passamos por vários desertos, os nossos irmãos do passado já passaram por vários desertos. Nós estamos num deserto, é verdade, mas nós vamos vencer pela mão poderosa do nosso Deus. Amém? Eu gostaria de já convidar você para, junto comigo, fazermos a leitura do Evangelho de Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 27. O Evangelho de Lucas, 23, a partir do versículo 27. Antes, porém, eu quero convidar você também a fechar os seus olhos e aí na sua casa, onde você estiver, faça uma oração junto comigo, pedindo a Deus que abençoe-nos nesse momento. Ó Deus bendito, nosso Pai Celestial, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que a tua bênção e a tua graça seja conosco esta manhã, neste devocional. Venha abençoa a tua igreja, vem, abençoa-nos e nos faz perseverar, enche o nosso coração de fé, sonda o nosso coração para ver se há nele algum mau caminho, Senhor. Obrigado, Pai, por Jesus Cristo, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque até aqui Tu tens nos ajudado, Deus. Obrigado, Senhor, louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então, abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 27, eu vou fazer a leitura agora. Seguia-o numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos, porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? E também eram levados outros 2, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salva, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo?
salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. O Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Meus queridos, meus irmãos, nós estamos novamente em quarentena. Novamente apenas online, a maioria em casa, confinados, etc. Mas, antes de tudo, lembrem-se que nós já vivemos isso e nós aprendemos muito, estamos aprendendo muito com esse tempo. É verdade que nós ficamos tristes, porque a igreja já ia, digamos assim, se recuperando daquela longa quarentena que foi feita no ano passado, mas essa tristeza que chega a nós, ela pode e é de fato consolada pela palavra, porque vai fazendo com que a gente olhe para uma espécie de retrovisor, olhe para trás do que já passamos na nossa vida e do que o povo de Deus já passou na nossa vida. E quando nós olhamos para isso, nós temos essa fé, essa certeza no coração que até aqui nos ajudou o Senhor. Ele nos sustentou com um braço forte. Em sua palavra, Números 1:10 diz: estes são os teus servos, o teu povo, tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Ele nos consolou todo esse tempo. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe auxílio à minha alma, disse o salmista. Ele nos fez avançar. Salmo 108:13 diz assim: com Deus conquistaremos a vitória e Ele pisará os nossos adversários. Então, esse tempo todo que Deus conduz e guia o seu povo, sempre se vê momentos difíceis, sempre nos deparamos com grandes tribulações e sempre a mão de Deus está ajudando. Quem tem fé vê o agir de Deus. Nós hoje estamos encerrando esta série A Caminho da Cruz e aprendemos tanto com ela sobre a humildade, sobre nossa missão, sobre a nossa humanidade. No último domingo vimos sobre a fidelidade de Deus e tudo isso serve de exemplo para nós. E nunca esqueça que tudo isso que acontece na nossa vida foi por você, foi por amor a mim e a você. Então, humildes, tomamos a cruz da missão, reconhecemos nossa humildade, cremos na fidelidade de Deus e hoje encerramos observando em todos esses episódios a caminho da cruz os exemplos que temos a seguir. Nós somos discípulos e assim somos, se somos discípulos, somos aquele que imita o Mestre. O discípulo imita o Mestre, o nosso Mestre é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E também procuramos seguir aqueles que seguem a Jesus Cristo e assim a fé cristã chegou até nós desta forma. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 1:11, Efésios 5:1 e 1 Coríntios 4:16. Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. É por isso, então, que nós, vendo o que o apóstolo diz, realmente queremos seguir o exemplo. E aqui nós vamos, nesse texto do Evangelho, nós vimos alguns exemplos bons, recomendados para seguir. Eu quero seguir o exemplo das mulheres em sua devoção. Nós começamos lendo no versículo 27 que seguia a Jesus Cristo no seu caminho ao Calvário uma multidão de povo e também diz que mulheres que batiam no peito e lamentavam. Olha só quem estava então acompanhando
a Jesus Cristo e a quem nós devemos seguir o exemplo. Eu conheço pessoas que não conseguiram, ainda não conseguem assistir aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Eu confesso que eu assisti uma parte e é um pouco pesado, mas quando as pessoas falavam, eu dizia, não, as pessoas são muito sensíveis, acham até uma bobagem, mas depois que você assiste o filme, você pode entender sim que ali, ao ver uma cena daquela, e observe que é um filme, mesmo que a nossa mente esteja dizendo, ei, calma, é só um filme, agora imagine a cena verdadeira, e mesmo assim, desperta, mesmo sendo um filme, desperta verdadeiros sentimentos nas pessoas. O que nos faz ter sentimentos de compaixão, de devoção, ao ver Jesus Cristo naquela cena, é sem dúvida um laço de amor, é sem dúvida um afeto que chega ao nosso coração. Essas mulheres que acompanhavam Jesus Cristo batiam no peito e lamentavam. Eu tenho certeza que esse era o sentimento daquelas mulheres que estavam no caminho de Jesus até a cruz. Esse bater no peito é uma expressão de dor, de lamento. Elas viam em Jesus uma injustiça que estava sendo cometida e clamavam por ele. Mas perceba que ao mesmo tempo, nessa mesma multidão, tinha essas mulheres lamentando e tinha outros escarnecendo, zombando, gritavam como quem está no estádio, torcendo para que dê tudo errado para Jesus Cristo. E provavelmente tinha aqueles também que eram indiferentes. 3 grupos de pessoas. Os que se envolviam afetuosamente, os que se envolviam emocionalmente, sofrendo junto com Jesus Cristo, os que escarneciam e zombavam dele, e os que eram indiferentes. Mas, observe, não é esse o quadro, exatamente esses 3 grupos de pessoas que temos hoje em dia? O que você vê nas ruas, nas universidades, nas empresas, no dia a dia, haverá sempre um povo fiel que segue a Jesus Cristo, um povo que sofre, que lamenta com o sofrimento dele, e vai ter sempre uma parte dos que zombam, dos que fazem chacota, dos que chamam você às vezes de alienado, de fanático, de fundamentalista. E ainda tem outro grupo, esse numeroso, do tanto faz, do que não é comigo, não estou nem aí, os indiferentes. Ao seu lado existem esses 3 exemplos no seu dia a dia. E a pergunta é: que exemplo você quer seguir? Qual desses 3 grupos você pertence? Sua família pertence. Os que sofrem com o sofrimento de Jesus e com os seus seguidores, e como os seus seguidores fazem tudo o que ele diz, pois nós sabemos que ele sofreu por mim e por você. Ou você está daquele lado dos que zombam, dos que desprezam, ou você ainda está no grupo dos indiferentes? Sem dúvida, nós, a igreja, ficamos com o primeiro grupo. Mas já houve tempo que eu posso afirmar em confissão, já fiz parte dos outros grupos. Mas hoje eu sigo com o salmista que disse no Salmo 30, versículo 11: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Quer seguir um exemplo? Siga o exemplo dessas mulheres. Porque o nosso sofrimento, ao ver o difícil caminho da cruz, me leva à ação, entendendo que tudo foi feito por mim, pela salvação do mundo, pela missão de amor de Deus. Um outro exemplo nós podemos observar. O exemplo daquele outro que foi crucificado com Jesus Cristo, aquele conhecido como ladrão, o bom ladrão, o ladrão em seu arrependimento. Perceba quanto de lições nós temos a aprender.
Um dos criminosos, diz o texto, estavam ali dependurado, lançando insulto a Jesus Cristo, dizendo: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo, salve a gente também. Mas o outro repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque recebemos o que os nossos atos merecem. Mas este homem, apontando para Jesus, este homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aqui temos um debate entre dois condenados, dois criminosos, pagando pelos erros deles. Entre esses dois condenados está o Filho de Deus, que quem estava passando por ali confundia os três. Veja que aqui tem dois exemplos a serem observados. Um deles faz escárnio, zomba, desafia Jesus Cristo. Agora, vamos diretamente aplicar isso às nossas vidas. Não é essa a situação que você eventualmente vive? O mundo condenado e diante deles a chance de serem salvos? Aqui está posta a escolha que se apresenta a cada dia a muitos de nós. Cristo está nas ruas, nos que creem e que são sofridos, pobres, abandonados, nos depressivos, nos miseráveis, nos ricos, nos pobres, em cada um de nós. Jesus está aqui representado por cada um de nós. E mesmo assim, estão ali os que desafiam, que insultam, que debocham, que fazem pouco desses. Do outro lado existe um outro condenado. Assim está o mundo em que você vive. Do outro lado tem outro condenado da mesma forma criminoso, mas que age de outro jeito. Esse clama, repreende a falta de respeito e no final de tudo se quebranta, arrependido e pede a Jesus por salvação. Nada é mais real hoje na sociedade do que esse quadro que aqui está pintado. Assim está o mundo em que eu e você vivemos. A exemplo da figura das mulheres que lamentavam, sempre existirá o condenado que, assim como nós, um dia compreendemos a oferta da graça, clamamos com perdão e respondemos com fé. Uma palavra-chave aqui, observando esse marginal, é arrependimento. Esse marginal se difere do outro apenas por uma atitude. Eram ambos criminosos. Mas ele se difere do outro por apenas uma atitude. Um dia, eu e você estávamos condenados a caminho do inferno. Um dia, achei que isso tudo era bobagem. Um dia achei que a história de Jesus era interessante, mas não me tocava. Nunca tinha dito que o Senhor era que Jesus era meu Senhor e meu Mestre, meu Salvador. No Calvário, ou no meu Calvário, havia aqueles que junto comigo escarneciam, que desafiavam a fé, que diziam abertamente: que desperdício de vida tem esses cristãos, esses crentes, passam horas e horas ali na igreja. E chega um momento que nós entendemos que a graça de Deus nos toca e nós fazemos com Ele: Senhor, lembra-te de mim. Me deixe perguntar aqui, querido, qual tem sido a sua escolha? Ouvir um condenado rebelde ou colocar-se na pele de um condenado redimido e seguir a Jesus Cristo arrependido? Pense comigo, vamos seguir, porque tem mais exemplos e escolha a fazermos. Um terceiro exemplo, e eu quero seguir este exemplo também, de um centurião sobre a sua declaração. Essa declaração do centurião não está nesse trecho que eu li, mas se você ler Marcos 15, versículo 39, você vai ouvir esta declaração dele, vai ler esta declaração dele. Quando o centurião, diz o texto em Marcos 15, 39, quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado,
e viu como ele morreu, ele disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Vivemos no mundo da postura politicamente correta. Cristãos e líderes que se negam a entrar em bola dividida, como nós dizemos. Tomar qualquer posicionamento, não. Fica ali sempre em cima do muro, não quer se comprometer. Temos agora um novo fato, agora chamado de política de cancelamento. Especialmente aqueles que vivem para agradar opiniões têm muito medo disso. E isso é muito sério, já entra nas igrejas. São, eu diria, hereges modernos, frouxos. O que já vimos aqui, chamado de efeito manada, leva muitos, mas muitos mesmos, para seguir uma determinada onda, para não se indispor com alguém que pense diferente, mesmo que isso tenha a ver com a sua fé. Então imagine você estivesse naquela multidão, você olhava para um lado, olhava para outro, todo mundo gritando contra Jesus Cristo, crucifica, crucifico. Você ia ter coragem de se opor? Você ia dizer algo diferente? Ou você ia dizer, é isso mesmo? Entrava na manada, entrava no jogo. Nós precisamos estar sempre alertas disso, meus queridos. Esse centurião, ele passa despercebido o que ele disse, na maioria das vezes, mas atente o final da frase dele. Realmente este homem era o Filho de Deus. Como romano, esse centurião como romano, ele não poderia estar dizendo que Jesus Cristo era o seu Senhor, especialmente na Palestina. Como romano, ele era odiado por aquele povo. Como romano, ele fazia parte do aparato opressor ao povo judeu. Como romano, declarar que Jesus era Filho de Deus tinha o mesmo efeito de hoje você declarar essa mesma coisa nas redes sociais. A diferença é que por declarar algo assim, você pode ser criticado hoje, mas naquele tempo ele podia morrer. Eu estou achando que não está longe de voltar isso, misericórdia. Mas a declaração que esse homem fez, esse centurião, esse soldado romano, foi uma declaração de muita coragem. É um exemplo a ser seguido. Isso poderia custar a vida dele. E como têm sido as suas declarações nesse mundo pecador? Nesse mundo que ama o pecado? Qual tem sido a sua postura diante das grandes causas? Sinceramente, esse é um tempo de reflexão, quaresma. E é para isso mesmo esse tempo, avaliar, fazer uma autoanálise, fazer um exame de consciência, revisão de postura, correção de rumos, arrependimento, muita oração. Eu não posso considerar um cristão que é amante das redes sociais, mas que nela é apenas um agente secreto que não declara nada de sua fé, não posta nada contra as coisas que vai de encontro aos princípios do Evangelho, que não entra em nenhuma bola dividida, que é muito receoso em se posicionar publicamente. Jesus em Mateus 10:33 disse assim: aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Eu quero sempre seguir o exemplo desse centurião e declarar que realmente Jesus Cristo é o Filho de Deus. Faça a sua escolha. Faça a sua escolha hoje e declare que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o seu Senhor, é o seu Salvador. Por fim, o último exemplo, que eu também quero seguir e que eu sugiro que você siga também. A ousadia de José de Arimateia. Você já deve estar percebendo que todos esses exemplos que estamos colocando como exemplos dignos de serem seguidos entram na categoria testemunho. Essas pessoas, com suas palavras e atitudes, deram testemunho. As mulheres choravam publicamente, sem ligar para quem era indiferente ou sem ligar para quem era contra. O testemunho do ladrão que reconhece a Cristo no meio de todo aquele tumulto em que ele estava, é um testemunho. E o centurião que declara Jesus Cristo Filho de Deus, também é um
Bom testemunho. Vamos concluir então com outro exemplo a seguir, que vem de um nobre judeu chamado José de Arimateia, membro importante da sociedade judaica no seu tempo. No Evangelho, João menciona que um homem ilustre seguia Jesus com discrição, por medo de ser criticado. Porém, ele não foi nada discreto ao pedir o corpo de Cristo a Pilatos, utilizando todo o seu poder e influência para resolver essa questão. José de Arimateia sabia que isso era muito arriscado. A simpatia por uma pessoa condenada à morte poderia ser facilmente interpretada como cumplicidade e, portanto, ter o mesmo e triste destino. Mas naquele momento, José não teve tempo, não teve medo de expressar abertamente a sua fé. Tanto que, além de oferecer seu sepulcro para Jesus, também comprou um linho para envolver o seu corpo. Diz o texto assim, em Marcos 15, a partir do versículo 43. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e colocou no sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Escute bem isso aqui. Quando você tomou a sua decisão por Jesus, você entrou para a turma da contracultura, para um movimento que em praticamente nenhum momento gozou de grande simpatia na sociedade. O estilo de vida de Jesus não agrada a muitos, e não poderia, pois o mundo jaz no maligno e o estilo do mundo é outro. José de Arimateia se levantou com ousadia e se expôs a tudo e a todos, inclusive a Pilatos, para dar um sepultamento digno a Jesus Cristo. Crucificados eram colocados e expostos ao ar livre e entregues aos animais. Ninguém ligava para aqueles condenados na cruz. Esse gesto completa os 4 exemplos trazidos para nós hoje. 4 exemplos que selecionamos aqui para serem seguidos. Entenda bem, meus amados. Cristianismo sem ousadia não se sustenta. Apenas busque na história onde a fé cristã prosperou e veja se não foi por conta da ousadia de alguém. Foi assim na igreja antiga, foi assim na igreja medieval, foi assim na igreja moderna. Sempre existiram os John Hus, os Martinhos Lutero, os Calvinos, os Cranmer, os Latimers, os Ridleys, esses 3 últimos anglicanos que se insurgiram com ousadia e que isso lhes custou a vida. Quanto a mim e a você, nossas escolhas nos tempos de hoje dificilmente vão custar nossas vidas, mas seguiremos chamados por Jesus e a escolhermos o caminho da salvação, do testemunho, da defesa da fé, que nos abriu a porta da eternidade com Deus. Escolha seguir o exemplo de quem afirmou a fé, independentemente da circunstância. Essa é mais uma lição que nós aprendemos com esses irmãos do passado, o modo como Deus agiu na vida deles. É mais um exemplo que aprendemos a caminho da cruz. Que Deus o abençoe, que Cristo lhe conceda paz. Convido você a orar comigo neste momento. Ó Deus bendito, Pai, que esses exemplos eles sejam incorporados na minha alma, no meu coração. Senhor, abençoa o teu povo, livra-o de todo o mal e dá-nos a ousadia de sermos tuas testemunhas em qualquer lugar deste mundo, onde quer que andemos. Vem, Pai, com poder e anima a tua igreja, em nome de Jesus Cristo.
Amém. Bem, amados, no próximo domingo nós temos o chamado Domingo de Ramos, creio que ainda online, porque o decreto só termina dia 28, termina no próximo domingo, dia 28. E então, no dia 4 de abril, espero em Deus que nós estejamos aqui para celebrar a ressurreição de Cristo, com muita alegria. Também nós teremos, durante a Semana Santa, que não é essa semana que está começando, é na outra, na próxima, nós teremos os ofícios próprios da Semana Santa, e eu espero também já estarmos aqui presencialmente, e quero convidar você a participar desses momentos, que são na quinta-feira a instituição da ceia, na sexta-feira santa da outra semana, observem o calendário. Na sexta-feira à tarde nós também temos os ofícios da sexta-feira santa, e por fim, dia 4 de abril, vamos celebrar a ressurreição de Cristo com muita alegria e com um regozijo imenso, porque se Deus quiser, nós estaremos aqui juntos. Gostaria então agora de interceder e pedir a vocês que junto comigo intercedamos por estas questões. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela tua bondade, pela tua graça. E aqui, Senhor, em nome de Jesus, nós te suplicamos pelas famílias e ministérios desta igreja, pela comunhão dos santos, pelos cristãos perseguidos, Senhor, pelas autoridades que nos governam, pelos encarcerados, famintos e enlutados, por nossa igreja irmã, Christ Our Hope, pelo o nosso bispo Miguel Primaz, por nosso bispo Márcio. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor os guie, que o Senhor os guarde, que o Senhor façam crescer sempre na fé e que mantenham a ousadia que tem demonstrado na condução das igrejas, cumprindo a tua missão, Senhor. Ó Pai Santo e bendito, nesse momento agora, eu te peço uma bênção especial, uma bênção da saúde sobre estas pessoas cujos nomes eu vou ler aqui, Senhor, para que a tua graça e tua bênção, o teu alívio, e para que elas sintam sempre a tua presença, e que tenham no seu coração a certeza de que tu és a fonte de toda cura, não só das curas e enfermidades físicas, sobre todas as aflições de alma também. Assim, Senhor, em nome de Jesus, abençoa Rageu Marinho, Simone, Sebastião, Lívia Tenório, Janderson, Dona Dóia, Dayana, Patrícia, Ana Rosa, Zeca, Rafaela, Gil e Everaldo. Ó Pai, sobre essas pessoas derrama a tua bênção de cura, a tua bênção da saúde, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, queridos, mais uma vez estamos aqui, apenas eu e meus 2 assessores, na condução desse momento devocional online. Gostaria de lembrar que você pode então trazer sua oferta e o seu dízimo à igreja, fazendo o depósito na conta ou fazendo transferência por essa modalidade de Pix, agora que também já está habilitado. Basta usar o CPF, o CNPJ da igreja, você usa o CNPJ da igreja para fazer a transferência, ou então faz a transferência normalmente, convencional, na nossa conta do Banco Bradesco. A nossa Assembleia Ordinária, ela vai ser marcada para uma data posterior ao que estabelece o Estatuto, mas aí nós temos isso fazendo o que é possível, né? Nós não podemos fazer uma Assembleia com esses decretos, e nós faremos então no momento oportuno. Assim, meus queridos, eu quero então encerrar este momento devocional, esperando que você participe no decorrer da semana das células, que acontecem por videoconferência online. Participe das células, as células acontecem nas quartas-feiras, e a célula dos jovens acontecem hoje mesmo, no domingo, às 19 horas,
ou 18 horas, não sei, mas entre em contato com Bia, que é a líder da célula dos jovens. E então eu quero me despedir, pedindo a Deus que abençoe a vocês. Contem com o pastor, façam contato comigo. Eu estarei fazendo contato com vocês através do grupo na igreja. Na terça-feira às 20 horas, eu terei um encontro com todos aqueles que vão se confirmar por meio das redes sociais, por meio do Meet. Nós faremos um encontro com os confirmandos na próxima terça-feira às 20 horas. Amém? Então, que o amor de Deus nos una, a alegria de Deus nos inspire, a paz de Deus nos envolva, a coragem de Deus nos sustente e a bênção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo repouse sobre vós para sempre. Amém. Deus abençoe. Até o próximo domingo.